A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando na segunda aula, que é o curso homilética, curso oratória avançado e completo. Gostaria da sua total de atenção neste momento, porque vai nos trazer e te orientar, também te capacitar o que você não deve cometer diante do altar, diante da tribuna. Amém? Nós aprendemos na primeira aula, a aula 1, o que é oratória, postura, voz, dicas para controlar o medo de falar em público. Erros de oradores que não crescem. Dicas gerais para o orador. Hoje você vai aprender que é a aula 2, ou seja, módulo 2. Introdução à homilética. Os problemas da prédica, verdade que o pregador precisa saber, porque existem pregações desagradáveis, perguntas-chave que o pregador deve fazer, como observar o texto. Na próxima aula, é a aula 3, informações importantes, classificação de sermões, como escolher o texto, divisão do sermão, exemplo de esboço. A última aula, que é a aula 4, classificação de sermões, sermão temático, sermão textual, sermão esportivo, exemplo de sermões. Hoje nós vamos aqui entrar na introdução homilética, aula 2. Definição do termo homilética. Homilética é a palavra de origem grega, homiléticos, ato de pregar sermões, homilia, de falar com elegância na oratória eclesiástica. O principal objetivo da homilética é orientar os pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer que os mesmos adquiram princípios gerais corretos. E a missão da homilética é conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Ela ensina onde e como se deve começar e terminar o sermão. O termo homilética surgiu entre os séculos 17 e 18, com raiz em 3 palavras: cultura grega. A terceira, homiléu, que significa falar e conversar. Homilética hoje tornou-se sinônimo de retórica ou oratória sacra. Por isso dizemos que é a homilética a arte de fazer sermão, que tem um homem como comunicar e receptor de uma mensagem. Os problemas da prédica. Falar não quer dizer que se comunicar, pois existem pessoas que falam e não compreendemos o que querem dizer. A falta de estudo e preparo do que se fala e te condena. Quando tenho um sermão bem elaborado e estruturado, nunca vou ficar sem ter o que falar. A homilética estuda o comportamento do pregador antes e durante a prédica, ou seja, planejamento e preparação. Sempre quando estamos falando, devemos perceber se o público está prestando atenção, entendendo a mensagem, ou se está disperso e confuso, se o método que estamos usando não está dando certo, devemos mudá-lo. Pregar é uma técnica. Temos que dominar as técnicas da homilética. É obrigação do emissor chamar a atenção do público para o que ele está falando.
quando você assume a tribuna, assume, né, o altar, quando você vai ministrar a santa palavra de Deus, que quando você prepara antes ao sermão, né, que é a mensagem, quando você estiver ministrando a palavra, mas se o público não estiver prestando atenção, chama a atenção, mas com sabedoria. Mas existem casos que acontecem porque muitas vezes o público não presta atenção, ou talvez estão prestando atenção, mas não estão entendendo o que você está pregando. Né? Como eu falei na aula 1, tem pregadores que quando vai ministrar, começa a inventar vozes que não é dele. Se Deus te deu esta voz, né, use a voz que Deus te deu. Não precisa imitar igual tipo de pregadores que tem por aí. Começa a usar uma voz igual pato rouco, né? Começa a colocar coisa na garganta. Eu vou usar aqui de exemplo para você possa entender. Olha do jeito que eu estou conversando. Tá entendendo o que eu estou falando? Agora, imagina eu, né? Com vamos botar, se eu tiver na vaidade, se eu querer te agradar, se eu querer falar bonito, aí, como tem pregadores por aí, querendo dizer assim, ó, Deus mandou, vai descer a chave, olha, não precisa disso. O curso, né, oratória, curso homilética para isso, para te ensinar o comportamento que você deve ter no altar e também sobre a tribuna. Não adianta querer forçar tua voz, acaba prejudicando as cordas vocais, não adianta querer falar bem. Temos que saber o que estamos pregando, o que estamos falando. Porque, eu vou repetir mais uma vez, falei na aula 1, quando você assume o altar, também a tribuna, primeiro, antes de você assumir, prepare o sermão. Pregue para você mesmo. Vá diante do espelho, pregue para você. Você tem que entender o que você está pregando. Agora, a partir do dia, quando você vai assumir o altar, a tribuna, você está pregando primeiramente para Deus e depois para os ouvintes. Cuidado, no livro do Apocalipse, existe anjo que estão escrevendo tudo o que você está fazendo. Quando o Senhor abrir o livro da vida, lá está tudo o que você fez, o que você cometeu. Está tudo escrito no livro. A mesma mensagem que você preparou o sermão para ministrar, também o sermão, a mensagem que Deus irá te julgar. Cuidado, preste muita atenção o que você está falando, o que você está pregando. Se você não pregar da forma correta, se você não pregar o que está dentro da palavra de Deus na Bíblia, se você distorcer, tirar uma vírgula, um tio, meu caro amado, minha amada, Deus vai te julgar. Saiba ter responsabilidade. Se você é pregador ou pregadora, não ultrapassa aquilo que está escrito. Se Deus mandou falar, fale aquilo que Deus mandou falar. Mas nunca fale aquilo que você sabe que vai desagradar a Deus. Pregue a verdade com a verdade. Pregue a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Na continuação do nosso curso, os problemas da prédica. Uma das maiores necessidades em todas as igrejas nos nossos dias é a de pessoas preparadas para pregar a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que cada cristão deve ser um pregador do Evangelho. Está lá em Mateus, capítulo 28, também lá no versículo 18 e 20. Também está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15.
A palavra de Deus diz que ide por todo o mundo, né? Pregar a santa palavra de Deus e batizando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa também pregar, né? Ir por todo o mundo. Ide. Pregar também. Fazer discípulos. Faça discípulos. Faça ali um círculo de um grupo de irmãos, irmãs, né? Faça discípulos, ensina, pregue para eles. Também ensine o que você aprendeu no curso oratória, para que eles também não possam cometer o erro. Pregar não é uma tarefa fácil. Pregar é comunicar a mensagem bíblica. Por isso que quando você assume a tribuna, se está comunicando a mensagem bíblica, mensagem de Cristo, né? Você tem que pregar e ensinar. E as dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontram-se nas seguintes áreas. Primeiro, falta de preparo adequado do pregador. Tem muitos pregadores, né, que não têm preparo e não está adequado da forma que Deus quer. Ah, mas eu não preciso fazer curso. Ah, não preciso fazer curso de teologia. Não preciso fazer curso de oratória. Ah, não preciso fazer curso de capelania. Não preciso fazer curso de hebraico bíblico. Precisa sim. Assim que nós temos que crescer na graça, espírito, também temos que crescer no conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. O Espírito Santo, ele só vai te relembrar aquilo que você estudou. O Espírito Santo não é espírito de adivinhações. A partir do obreiro, né, não buscar conhecimento, não fazer pelo menos curso básico teológico, ele não está preparado, não está capacitado. Porque um obreiro aprovado, ele tem que estar capacitado. Não adianta só ter alguns versículos da Bíblia. Tem que ter curso de informações. Tem altares, tem igrejas, tem congregações que só pode falar na oportunidade se tiver alguma informação teológica. Se realmente tem, você vai ter a oportunidade. Assim como, né, muitos pregadores vão nos Gideões, lá ninguém sobe na tribuna de qualquer maneira. Lá ninguém assume de qualquer forma, né? Se não tiver pelo menos um básico, não sobe. Por isso, tem que ter curso. Sempre tem curso por aí, né? Nas redes sociais, curso pago, curso gratuito. Se tiver pelo menos um curso gratuito, mas depois faça um curso completo, curso pago. Amém? Tem que ter preparo, capacitação. A falta de estudo por parte do orador deixa a pregação pobre e sem vida. Olha só. Entendeu essa mensagem aqui, ó? Falta de estudo por parte do orador, que é o pregador, deixa a pregação pobre sem vida. Aí você vai, assume a tribuna, o altar, aí começa a falar bobrinhas, começa a falar de qualquer maneira, começa a ensinar falsa mensagem, assim como um homem de Deus tirou o povo do Egito, também um homem, né, falso pastor pode levar a multidão para o inferno. Moisés tirou o povo do Egito, mas também, se tiver um falso pastor, pode levar a multidão para o inferno. Busque capacitação, busca no conhecimento, se aprofunda, né, na Bíblia, busca tudo que está através dos cursos. Geralmente esse é o grupo de condena teologia. Quer ministério? Tem que ter
tem que se desgastar e estudar. Por isso, estuda. Segundo, falta de unidade corporal na prédica. Uma mensagem que consiste numa mera junção de versículos bíblicos, às vezes até desconexos, pulando de um livro para o outro, sem unidade interior, sem um tema organizador. Qual é a relevância da mensagem? Qual a aplicação doutrinária que se faz em uma mensagem assim? Sem uma unidade interior, sem um tema organizador, fica difícil de entender a mensagem. A terceira, falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. A mensagem deve mostrar como colocar em prática o ensino da palavra de Deus. E outra coisa aqui, um líder que assume uma congregação, se não tiver custo teológico, ele como vai ensinar para o povo de Deus? Como ele vai falar do amor de Cristo? Claro, nós temos sim a buscar a resposta na Bíblia Sagrada, mas tem coisas que, temos que buscar no curso teológico também. Lado a lado, os dois juntos, assim como o dízimo oferta, também o curso teologia e a Bíblia, um do lado do outro. Conexão. Entendeu? O quarto, falta de um bom planejamento. O pregador eficiente tem de planejar sua pregação com antecipação. Mesmo que eu tenha um sermão pronto, eu tenho por obrigação me preparar, fazer um planejamento. O pregador eficiente, ele planeja a sua pregação com antecedência. Pregação é chamado, mas também exige preparo. Tem que ter preparação, tem que preparar um sermão, tem que se planejar. Tem coisas que existe um momento, você pode preparar um sermão. Mas primeiro, antes de você preparar, pergunta para Deus o que Ele quer falar para o povo. Às vezes você prepara o sermão sem comunicar com Deus, chega na hora da assumir a tribuna, não foi aquilo que Deus queria falar para o povo. Fale com Deus antes, peça a Deus preparação, peça a Deus a mensagem, fala com Deus o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer que eu fale diante do povo. E Deus vai te dar a resposta. Verdade que todo pregador precisa saber. O pregador prega diante de Deus. Olha isso. Eu falei agora há pouco aqui atrás, O pregador prega diante de Deus. Está lá, coram del, latim, diante de Deus. Tudo que fazemos é diante de Deus, Latim significa coram del, Significa diante de Deus, tá? Primeiro, quando você vai ministrar, assumir a tribuna, assumir o altar, você está pregando diante de Deus. Saiba o que você vai pregar, o que você vai falar. Cuidado. Livro da vida. Apocalipse. B. Deus vai usar o sermão que você prega para te julgar. Olha, frase do pastor Eliseu Rodrigues. O pastor Eliseu Rodrigues, teve ministrando uma mensagem, ele também usou esta mensagem, também não é aventura, é uma grande responsabilidade. A mensagem que você prega, assim como foi a mensagem, se eu não me engano, capítulo 28, lá em Jeremias, a mensagem, lá no livro do Jó, a mensagem que os amigos de Jó
pregaram, né, contra Jó, é a mesma mensagem que Deus usou, a mensagem dos amigos de Jó, Deus julgou os amigos dele. Quer ver o exemplo? Jó, confessa o teu pecado. Qual foi o pecado que você cometeu, Jó? Confesse. E Deus não visitou eles? Deus não falou para eles? Temos que pregar da forma correta. Porque naquele grande dia, Deus vai usar a tua mensagem para te julgar. Cuidado. Se qualquer sermão que não nasce da oração, não é uma mensagem de Deus. Não importa como aprendeu o pregador. Primeiro ore, peça a Deus. Fala, Senhor, preciso saber qual é a tua mensagem. Preciso saber o que o Senhor quer que eu fale para o povo. E Deus vai te falar e vai te dar e te orientar. D. A tarefa do pregador não é agradar a plateia, e sim transmitir a verdade do Evangelho. Sermões falsos produzem conversões falsas. Cuidado. Falsos sermões, né? A mentira disfarçada no meio da verdade. Pregue com a verdade. Lá em 2 Timóteo, também 1 Timóteo vai falar sobre, né, quando o apóstolo Paulo dá um conselho para o Timóteo, capítulo 4, diz assim, Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Pregue, corrige, ensina com doutrina, longanimidade, porque virão tempos que sofrerão sã doutrina. E quando Paulo diz isso para Timóteo, ele está querendo dizer o quê? Timóteo, você está pregando diante de Deus. Por isso que nós temos que saber o que vamos pregar. F. Chegará dias em que no lugar dos pastores haverá palhaços a entreter os bodes. Além do nosso meio tem bodes, mas também tem palhaços que pregam para tirar sorriso do povo. Tem pregações que existe até comédia, né? De ver uma mensagem confrontar o pecado, acaba ministrando a palavra, passando mão na cabeça da ovelha, aceitando o erro. Se a mensagem não confronta o pecado, esse é o falso ensino. Toda mensagem que os apóstolos, Jesus pregou maioria mais sobre o inferno que do céu. Os discípulos também pregavam João Batista, né? Olha a mensagem do João Batista. Temos que pregar sobre o reino e a sua justiça. Mas também temos que pregar, confrontar o pecado com sabedoria e entendimento. Amém? G. Se as pessoas não frequentam os lugares de oração, assevero que o púlpito é o primeiro responsável. O povo quer ouvir a palavra. Por isso que um crente tem que buscar ter uma vida em oração. Ore primeiro, depois pregue a santa palavra de Deus. O povo quer ouvir a palavra. O povo precisa do verdadeiro pão, verdadeiro alimento. H. Se você quer que sua pregação cause transformação e mudança, você terá que confrontar as pessoas.
observação. Teologia também confronta. Assim que a Bíblia confronta os nossos erros, nossos pecados, mas também teologia confronta a nossos erros, os nossos pecados. Por isso que os dois têm que andar lado a lado, a Bíblia e a teologia. E não existe ministério bem-sucedido sem uma vida totalmente entregue a Deus. Lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Um bom sermão escrito não garante uma boa pregação. Isso vai depender do meu relacionamento com Espírito Santo. Tenha intimidade, tenha um relacionamento com Deus, com também o Espírito Santo. Busque mais e mais, jejue cada vez mais. E busque toda madrugada. Vá se consagrar no monte, também dentro da sua casa. Tenha um relacionamento e tenha uma vida com Deus. Todo pregador deve conhecer profundamente as doutrinas bíblicas. Ele deve ser um profundo conhecedor da teologia sistemática. O pregador deve ser separado e preparado. No púlpito não tem lugar para preguiçoso e despreparado. Ah, mas eu não sei ler. Então, se não sabe ler e escrever, por isso que tem escola. O Espírito Santo não é espírito de adivinhações. Busca conhecimento da Bíblia, a teologia. Ah, mas tenho dificuldade. Por isso que tem aulas, de curso que vai te ensinar. Assim como eu estou te ensinando aqui dentro do curso de oratória homilética. Também tem um curso de teologia, capelania, para que você seja um obreiro aprovado e não ser um obreiro preguiçoso. Não lê Bíblia, não faz curso de teologia, não tem uma vida com Deus, não tem intimidade com o Pai, aí quer pregar de qualquer maneira para o povo. Aprendemos naquela hora. A mensagem que você prega é a mesma mensagem que Deus vai te julgar. Assim também no louvor. Dependendo do louvor, Deus também vai te julgar. Pregador é vocacionado, mas também é formado, preparado e instruído. Um dia desses, você vai querer um microscópio para encontrar 1 grão de doutrina bíblica em uma dúzia de sermões. Quem fala isso é o Charles Spurgeon. E na Bíblia, o povo se alegrava com as doutrinas que Jesus pregava. A igreja que não tem doutrina, que não tem a verdade, que não tem uma vida com Deus, não é igreja. E esse líder não está sendo um bom líder que deve ser. Tem que ter a sã doutrina. Tem que ter a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se não está tendo verdade, como o povo vai ser liberto? Porque existem pregações desagradáveis? Porque existem mensagens sem começo, meio e fim. Quando você vai assumir a tribuna ou o altar, marque o tempo. Se é 30 minutos, é 30 minutos. Se é 1 hora, 1 hora. Se é 1h30, 1h30. É 2 horas, 2 horas. Respeite a mensagem do começo, meio e o fim. Por isso, faça o sermão. Busque a mensagem a Deus para te revelar. Que você possa ministrar totalmente correto. Amém? B. Porque existem mensagens que não se sabe qual é
a meta, ou onde o pregador quer chegar. Assim, a mensagem fica sem eficácia. C, porque existe mensagem sem foco no conteúdo. O pregador leu o texto, mas não explicou o texto. Alguns falam de Talmud, Eusébio, Flávio Josefo, só não falam da Bíblia. Também tem pregadores que pregam um livro de historinha, até livro do Crônicas Nárnia, é um livro de bruxaria, feitiçaria, mas não prega a Bíblia. Aí começa a ver pregações de qualquer maneira no YouTube, né? Esses pregadores que não tem igreja, que não tem pastor, quer pregar de qualquer maneira. Só quer ficar lá só entregando revelação, profecia e cobrando o povo de Deus no Pix ou transferência. Isso aí, para mim, não é um pregador. É lobo disfarçado de ovelha. Estamos aqui para aprender. O pregador não lê o texto, quer sair pregando por aí. Não. Fala de alguns homens, até o livro de Velho Testamento, né? Que é o Torá. Aí quer sair pregando, mas não prega a Bíblia. Qual é a missão da homilética? Conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Como pregadores, precisamos entender que o que nós pregamos tem relevância. 3 perguntas. A. Você é fiel às Escrituras? Não precisa me responder, não. Responda a si mesmo. Você é fiel na Escritura, Bíblia Sagrada? Você confronta o sistema? Ou você faz parte dele? Se você negocia o seu sermão, tem pessoas que não é fiel na Escritura, não é fiel na sã doutrina, mas não confronta o sistema, mas faz parte do sistema. E também negocia para não pregar a verdade, para não pregar contra o pecado, contra o sistema, contra, né, as vaidades que tem por aí, no lugar, né, de cachê. Cuidado, naquele grande dia, o Senhor vai pegar muito de surpresa. Jesus, Paulo, Pedro, João não negociavam o seu sermão. Jesus nunca mudou o seu sermão para adaptá-los às pessoas, para fazê-las caber em seu evangelho. Não precisamos de novas estratégias. Precisamos de pregadores que preguem o evangelho. Perguntas-chave que o pregador deve fazer. Primeiro, quem está falando, ouvindo, escrevendo, lendo? 2, o que? Que assunto se discute? De que traça o capítulo? O que é ensinado? O que está acontecendo ou sendo dito? Se a passagem for de ideias ao invés de eventos, qual o assunto principal? Quais as palavras-chave? Terceira, onde? Onde aconteceu ou vai acontecer? Onde está escrito? Que locais estão citados? Tirar essa dúvida sua aqui, sobre onde aconteceu. Se você está ministrando, falar, aconteceu isso na Bíblia, quando você for falar o que aconteceu, saiba falar o que aconteceu, fale aonde está escrito qual livro, que locais estão citados, aonde está o capítulo, aonde está o versículo.
Por isso que tem que ter conhecimento na Bíblia, conhecimento no curso teológico. Quarto, quando ocorrem ou vão ocorrer esses fatos? O tempo é significante? 5. Por quê? Este fato ou pessoa está sendo mencionado? Porque isso aconteceu ou vai acontecer nesta ocasião? Esta é a pergunta mais importante. E a última, para finalizar: como este fato aconteceu ou vai acontecer? Como se fez isto? Como ficou ilustrado este ensino? Agora eu vou te dar aqui exemplos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como se deve pregar. Pregar falando, né? O que deve fazer, que é ide, portanto, fazer discípulos, né? A todas as nações. Também ide por todo mundo pregar, né? A palavra de Deus. Mas também temos que falar aonde está a passagem, que é o Mateus, o livro, capítulo 28 e versículo 19. Amém? Não que seja o meio, né? Se começou, vá no meio e entregue o final. Primeiro, quem está falando, para quem ele está falando? Para quem, né, que Jesus está falando nessa mensagem? Vá lá na Bíblia, Mateus 28, 19. Lá vai te dar todas as informações para quem Jesus está falando. É assim que, né, através de mim, eu estou falando com você. Que você possa ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como foi o papel de Jesus com os discípulos. 2. O que? O que ele está falando? O que quer dizer ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai? Terceiro, onde isso foi falado? Quarto, quando isso foi dito? Quando isso deveria ser feito? 5, por quê? Porque Jesus ordenou isso, porque de todas as nações. Sexto, como? Como deve ser esse ide? Como fazer discípulos? Como fazer discípulos de todas as nações? Aqui nós vamos observar. Como observar o texto? Primeiro, leituras rápidas para pregar o todo da passagem. 2, observar a forma literária. 3, observar a estrutura. 4, observar o contexto. Contexto histórico, contexto textual imediato, contexto textual mais amplo. 5, observe a gramática. Temos termos importantes, termos desconhecidos, termos enfatizados, as ligações dentro da passagem. Por isso que, quando você vai fazer um sermão, você tem que fazer por completo. Para quem Jesus está falando? Quem são esses que Jesus está falando? Aonde foi o local? Qual foi o momento? Né? Que você possa também preparar o sermão do livro, do capítulo e o versículo. Que a tua mensagem possa ser uma mensagem
preparada, também que seja uma mensagem que possa confrontar com sabedoria e também pregue a mensagem de salvação para o povo de Deus. Que Deus te abençoe e não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com mais uma pessoa, num grupo do WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, né? Compartilhe. Uma curtida que você der aqui, essa mensagem, esse curso, esse vídeo vai levar para outras pessoas também participar. E também não deixe de se inscrever aqui no meu canal, para que você não possa perder nenhuma informação. Ative o sininho. Também comente aqui nos comentários o que você achou sobre a aula. Se caso tiver uma dúvida, eu irei te responder. Caso você queira fazer curso básico teológico, curso médio, bacharel, né? Temos diversos cursos disponíveis, curso capelania, temos esse curso completo, curso de oratória. Você que está assistindo, né, e queira fazer parte dessa família, essa escola é o que mais cresce no Brasil. Já formamos milhares de alunos dentro e fora do Brasil, né? Somos amparados pelas leis federais. Temos diversos cursos livres para te capacitar no conhecimento, mas também no final você recebe o teu certificado. Dependendo do curso, você vai estar recebendo o teu certificado credencial. Também vai receber, né, o teu curso por completo, as apostilas em PDF, né, e também o certificado. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Lá na minha descrição está o meu contato. Lá na descrição do meu canal. Só me chamar lá no privado e lá te passarei todas as informações. A paz.